Muito boa tarde, boa noite já, né, meus amigos e minhas amigas. Com muita alegria e muita satisfação que hoje nós começamos mais uma conversa, mais uma live, onde nós vamos conversar com as minhas convidadas, as minhas queridas convidadas, a Cássia Gonçalves, que é uma guerreira aí da cidade de Caraguatatuba, será a nossa próxima vereadora em Caraguatatuba, se Deus quiser e Ele há de querer. Conversar também com a nossa querida Maíra. A Maíra também reside na cidade de Caraguatatuba e ela será, junto com o nosso querido Melo, nossa pré-candidata hoje a vice-prefeita na chapa do Partido dos Trabalhadores. Então, eu vou um pouco apresentar essas duas mulheres guerreiras. A Maíra Ferreira Martins, ela é servidora pública do Instituto Federal de São Paulo, diretora afastada neste momento do Sinacep, formada em administração, mestranda em educação pela Unifesp, foi conselheira de ensino no Instituto Federal em 2016, conselheira do Conselho Superior do Instituto Federal de 2017 a 2019, trabalhou no campus de Caraguatatuba como coordenadora de registros acadêmicos e também na coordenadoria de apoio de ensino. De 2013 a 2015, foi coordenadora geral do Pronatec, Instituto Federal de São Paulo, no Litoral Norte, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, um programa extremamente exitoso do governo da presidenta Dilma. É com essas mulheres que nós vamos conversar, e hoje a nossa querida Maíra está em exercício na reitoria do Instituto Federal, como membro eleita da Comissão Interna de Supervisão da Carreira, e também, como eu já disse, repito, é nossa pré-candidata a vice-prefeita em Caraguá, com o José Melo, nosso candidato. E essa querida Cássia Gonçalves, ela mora há 22 anos na cidade maravilhosa, a cidade que eu gostaria de morar também, né? Ela é formada em segurança do trabalho, está cursando o último semestre do curso de serviço social. Ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2009, foi presidente do PT por 2 mandatos já, de 2013 a 2019, também foi candidata a vereadora em 2012 e 2016, e agora em 2020 será eleita. Faz parte do Conselho Municipal da Condição Feminina, eleita pela 2ª vez representando a sociedade civil, e é membro da Pastoral Fé e Cidadania. E atualmente é vice-presidenta do PT de Caraguatatuba. Quero dizer da satisfação que é conversar com vocês duas. A proposta de diálogo no dia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a questão da educação em tempos de pandemia, né? E também falar um pouco da importância da democratização do parlamento e das mulheres no parlamento. Ontem eu fiz uma live muito bacana, adorei fazer, quero fazer outra, já até combinei com ele que vou fazer outra, com o companheiro Baltazar Rosa, lá de Barueri. E o assunto foi mulheres e a importância das mulheres na participação social e na política, né? E o companheiro, que é candidato a prefeito lá em Barueri, olha, pena que eu não moro em Barueri para votar nele, porque ele tem um compromisso com a luta das mulheres que é muito legal, né? O Baltazar tem uma história linda, e nós conversamos bastante sobre essa questão da mulher, e depois, no final, nós combinamos que nós vamos fazer uma outra live para a gente conversar um pouco sobre participação social, participação popular no governo municipal, na gestão pública, né, que eu acho que é fundamental. E ele quer implantar o orçamento participativo lá em Barueri. Então, falei, olha, fui eu que implantei em Araraquara e eu tenho toda a disposição do mundo de dialogar sobre isso. Então, acho que a gente pode fazer uma conversa bem gostosa, falando um pouco sobre a educação neste momento. E eu não vou vamos dizer assim, eu não vou adentrar no assunto,
porque eu gostaria que vocês, a Maíra e a Cássia, falassem um pouco sobre como é que está essa situação aí na cidade de Caraguatatuba, já que vocês são moradoras de Caraguatatuba e uma da área de educação e a outra vive aí envolvida com as questões da cidade, então, com certeza, está muito antenada nessa questão da educação em tempos de pandemia. Então, para começar a fala, eu vou passar inicialmente para a Maíra, para que ela faça as suas considerações iniciais, depois eu passo para a Cássia, e aí nós vamos bater um papo bem descontraído e bem gostoso. Vamos lá, Maíra? Olá, Márcia. Boa noite, né, já a todas e todos. Muito obrigada, Márcia, pelo convite, pelo espaço para a gente estar falando sobre educação, para a gente estar entrando na casa das pessoas aí, né? Porque hoje a gente entra na casa das pessoas, né? Para falar sobre educação, sobre o contexto político atual, o que isso tem impactado na educação. A gente está aqui fazendo esse debate aqui em Caraguá e fazendo essas lives e tem sido muito proveitoso, né? Eu estava até conversando com uma amiga minha que a gente hoje tem assistido tanto conteúdo bom, né, de live, apesar de ser muito triste o contexto de pandemia, assistir os conteúdos e ao mesmo tempo que você lava uma louça, você está ouvindo uma live com conteúdos tão ricos, tem sido assim um ponto positivo disso, né? Se é que a gente consegue achar um ponto positivo na pandemia. Os conteúdos estão mais acessíveis, né? As coisas estão mais acessíveis para a gente, coisa que a gente precisaria se deslocar em uma palestra, talvez em outra cidade, juntar tantos debatedores de outros estados, de outras cidades. Isso sempre foi uma logística muito difícil de se fazer, né? E hoje a gente tem essa facilidade das pessoas estarem em casa e permitindo que a gente entre na casa delas para fazer um bom debate, para conversar sobre os problemas da sociedade, para a gente fazer essa reflexão sempre. Márcia, eu já vou entrar no assunto ou a Cássia já podemos... Deixa a Cássia se apresentar, falar um pouquinho, aí depois a gente já entra no assunto. Cássia. Ok, porque aí a gente já... Porque senão começa a falar, não para. Mulher fala. Vamos lá. Mas isso. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maíra. Dizer que é um prazer, né, estar participando desse debate, né? Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. E nesse momento de pandemia, nesse momento crítico, né, que a gente atravessa, ter essa ferramenta para poder dialogar com as pessoas, ela é fundamental. E tratar assuntos tão importantes como a questão da educação, como a questão da democratização do parlamento, que a gente vai entrar, como a questão da pandemia aqui na nossa cidade, é a forma que a gente tem de estar próximo das pessoas, né? Para estar aí tentando colaborar tanto nesse debate, né, como mostrar um pouco do que a gente pensa, do que a gente está fazendo e das informações, passar, né, Márcia, um pouco das informações que a gente recebe, que às vezes, né, com a distância, né, com esse distanciamento social, a gente não tem a oportunidade de estar junto para estar dialogando próximo do dia a dia, como a gente fazia antes dessa pandemia. Tá? E agradecer, Márcia, mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. E agora, então, acho que a gente podia passar propriamente para as considerações sobre a educação em momentos de pandemia. Maíra, você que é educadora. Então, Márcia, eu acho que esse momento que a gente vive, né, no âmbito da política, no âmbito da educação, né, essa crise mundial, que é uma crise sanitária, que ela vem junto com uma crise econômica que já vinha se arrastando, né? Então, não tem como a gente se situar, eu acho que em qualquer debate, sem antes a gente falar dessa necropolítica que tá imposta a nós brasileiros, né? Assim, eu acho que a gente não precisa nem fazer uma análise conjuntural do governo Bolsonaro, basta a gente falar que a gente está
em meio a uma pandemia sem ministro da Saúde e em meio a uma suspensão de calendário sem ministro da Educação. Eu acho que isso, quando a gente fala isso, já demonstra como que estamos, né? Em que pé que estamos, né? Mas, assim, o que é importante a gente salientar é essa falta de direção, né? De uma liderança que direcione as políticas no país. Muito pelo contrário, a gente tem um presidente que se propõe sempre a estar no embate, sempre está brigando, sempre está arrumando inimigo, porque ele não tem conteúdo, ele não tem projeto, o projeto dele é um projeto contra tudo, então ele sempre tem que ter um inimigo para poder ter assunto e ter conteúdo, né? E nisso, o que tem nesse engodo todo? Tem as políticas públicas, né, que foram construídas, que estavam caminhando e que, a partir do golpe de 2016, vem sofrendo já ataques, né? Ataques autoritários, ataques antidemocráticos, né? Então, assim, a gente precisa entender o contexto que a gente entrou nessa pandemia, né? Que é um contexto totalmente autoritário, porque quando a gente fala de democracia, de uma sociedade democrática, a gente pensa em legislações construídas através de debates, né? Com a comunidade, com especialistas no assunto, comunidades com debates profundos na sociedade, e esses debates, através de disputas e consensos, eles formam, né, eles constroem a legislação que daquele determinado período e naquele determinado contexto contemple uma sociedade, né? Desde que a gente teve o golpe em 2016, a gente tem vivido um Estado que se diz democrático, mas é um Estado autoritário. E isso foi muito acentuado e muito aprofundado com o governo Bolsonaro, mas não iniciou nele. Aliás, eu acho que ele é fruto desse processo, né? Ele é um fruto da queda e da destruição da democracia brasileira, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente precisa se situar nas reformas recentes, a própria BNCC, que foram reformas construídas através de MP. A reforma do ensino médio foi uma medida provisória que alterava a LDB. Então, isso não é uma construção coletiva, muito pelo contrário. Ela foi imposta como uma MP, que normalmente MP são medidas que são emergenciais, né? Não se governa com medida provisória, não se governa com decreto, né? Se governa com discussão, com debate, com o parlamento participando, com a sociedade civil participando, com os conselhos estruturados e fazendo os fóruns municipais, estaduais, nacionais. E a partir do golpe de 2016, esse conjunto que é a nossa democracia, que é descrito na Constituição Federal e nas leis que vieram da Constituição Federal, ele é destruído, passa-se a governar através de MPs, né? E essa MP foi imposta, né, por exemplo, da reforma do ensino médio, e então as reformas que aconteceram na nossa sociedade são leis, a gente pode dizer que são leis, mas a gente tem que fazer uma séria reflexão crítica dessas leis, porque não são leis que foram concebidas no escopo de uma sociedade democrática, e sim num contexto de autoritarismo, de imposição. E, muito pelo contrário, essas leis elas foram aprovadas com um grande movimento social contrário. Todos os estudiosos da educação contrários às leis a partir do golpe. Então, o contexto que a gente está em pandemia é esse, é a partir dele que a gente tem que entender o que está acontecendo agora e resistir, porque a pandemia ela abre um pouco mais a porta para que esse intento autoritário se abra os braços sobre a nossa sociedade. E quando a gente fala de educação, e quando a gente fala do processo do golpe, a gente pode fazer esse paralelo, que o que foi? Eram políticas que vinham
principalmente na educação, com a intenção de trazer uma educação mais acessível, mais democrática, um acesso aos mais pobres, à classe trabalhadora, uma educação que se pretendia ser emancipadora, que se pretendia ser politécnica, unilateral, holística, que formasse o ser humano na sua integridade. E com o golpe, a gente, para esse processo das questões serem discutidas num âmbito do que a população quer, para um âmbito de imposição, né? Então, quando vem a pandemia, e o golpe ele surge justamente porque a gente tem a estrutura da sociedade brasileira, uma estrutura de uma elite que quer manter esses privilégios, né? Uma elite que não aceita. Então, essa elite, ela vê a educação pública como um grande mercado a ser explorado, principalmente a educação básica, né? Porque a educação superior, eles já exploram, certo? Agora, a educação básica é um terreno virgem para eles, né? Para o mercado. Então, tanto na condição de se vender educação, né? Se vender educação e não ter mais educação como um direito, como a nossa Constituição fala, mas sim a educação como um mercado, e esse dinheiro público seja transferido para as empresas e elas enriqueçam oferecendo plataformas, apostilas, enfim, e tire isso dos professores, essa construção dos professores, assim como também pela própria formação do aluno, a intenção de formar um cidadão que sirva ao mercado, né? Que sirva ao mercado capitalista, um cidadão que eles querem, né? Que é o fazedor de tarefa, o cidadão não crítico, né? O que não se entende como agente transformador daquela sociedade. Então, esse movimento que foi feito pós-golpe, ele foi muito rápido e avançou já no governo Temer, e no governo Bolsonaro ele tem andado eu acho que só não andou mais por incompetência do ministro que a gente tinha lá, porque a gente tinha um ministro tão incompetente que ele não era capaz nem de fazer coisa ruim, ele não tinha competência nem para fazer coisa ruim, né? Então, assim, por fim, é mais ou menos isso. Mas aí, voltando para a pandemia, quando a gente fala da educação na pandemia, a gente pensa que abre um terreno muito grande para esses intentos, para esse autoritarismo e para essa elite tentar, dessa vez, abraçar a educação, abraçar o ensino básico brasileiro. E a gente tem que estar muito atento a isso, a gente tem que estar participando, a gente tem que se apropriar dessa discussão para que a gente resista, como fizemos até hoje, porque se não tivesse a resistência, isso já estaria muito mais avançado, esse processo. A gente faz a resistência, associações de professores fazem a resistência, sindicatos fazem a resistência, os educadores, as universidades fazem a resistência, os estudantes têm um papel fundamental na resistência pela educação, na defesa da educação pública. Eles têm sido protagonistas dessa defesa, inclusive, né? Chamando os últimos atos, chamando as últimas, né? Os últimos movimentos foram encabeçados pelos estudantes, né? Então, é muito importante que a gente entenda que nesse processo, essa questão do EAD, das plataformas virtuais, não que a gente seja contra a utilização da tecnologia para a melhoria da educação, mas a gente precisa tomar muito cuidado o momento que essa tecnologia substitui a sala de aula e o momento que essa tecnologia exclui as pessoas, né? É esse o maior cuidado que a gente tem que tomar. Maíra, até porque antes da pandemia existia um debate bastante forte, como você disse, por incompetência absoluta deles, eles não conseguiram levar adiante, mas já existia um debate do ensino à distância antes da pandemia, né, que foi bastante enfrentado, vamos dizer assim, pela resistência, como você colocou. Mas o EAD, nesse momento de pandemia, eu tenho conversado com várias professoras
principalmente professoras das escolas estaduais aqui da minha região, de Araraquara. Essa semana nós fizemos uma live com uma professora de Américo Brasiliense, a professora Ana Ramos, e assim, é um paliativo para esse momento, mas não pode se transformar num método de trabalho, porque nada substitui o contato e o professor-aluno e a relação professor-aluno presencial. Então, eu queria um pouco que a Cássia falasse sobre o que ela acha desse ensino à distância. Existe uma orientação que está sendo dialogada pelo governo governo Dória, no sentido de abrir, de possibilitar que as crianças voltem, mas que voltem por grupos. 35% dos alunos poderiam, por exemplo, voltar, né? E o restante dos alunos não. Faria um tipo de um rodízio, né? Eu imagino como deve estar sendo difícil para as mães, como deve estar sendo difícil para as professoras e professores, como deve estar sendo difícil para os alunos se adaptarem a essa situação. Eu conversei essa semana, Cássia, com uma companheira nossa que tem um filho na escola, né, no ensino fundamental, logo no primeiro ano. E ela estava me dizendo que ela fica na tarefa, né? Então, ela precisa trabalhar, ela tem 1000 coisas para resolver, mas ela tem que cuidar da tarefa, porque a criança é muito, muito nova e você alfabetizar. A tarefa de alfabetizar não é da mãe, a tarefa de alfabetizar é do professor. Quem alfabetiza as crianças são os professores. Então, assim, esse EAD ele tem causado uma série de transtornos e eu acho que voltar parcialmente também pode ser um problema. O ensino ele se propõe a ser um agente transformador de vidas do ser humano. Então, a gente não pode admitir que o jovem, a criança, o adolescente se submeta a essa condição de não ter o seu professor ali para te esclarecer uma dúvida, para estar junto com você. E tem um outro agravante que eu queria que a Cássia falasse disso, porque eu tenho certeza que ela está bem próxima dessa situação. Nós temos uma grande quantidade de crianças que não têm acesso à internet, porque moram em favelas, porque moram em condições indignas, muitas vezes. Como fazer ensino à distância numa condição dessa? Cássia, fala um pouco disso, depois a Maíra também. Pois é, Márcia. Como bem colocado aí por você, para a Maíra, é bom lembrar que isso é um projeto, né? O ensino à distância é um projeto do governo federal, do governo do estado e encampado por muitos governos municipais, né? Eu acho que antes da pandemia já existia essa discussão. Com a pandemia, essa discussão está se tornando uma possibilidade de efetivação, então a gente precisa resistir. Eu acho que existem alguns fatores. Existe a preocupação, e eu estava lendo agora à tarde um post da Cibele Schmidt, né, que é uma professora, que é uma companheira militante da educação, né, uma amiga nossa, falando que nem em tempo normal, né, as aulas voltam em setembro, a proposta, e com o pedido de acelerar o ensino, acelerar o conteúdo para as crianças. Ela falou, como assim? Nem em tempo normal as crianças têm condições, e a maioria delas, de ter um aprendizado de acordo com o tempo, né, estipulado para cada disciplina. Você imagina acelerando, né? Cada criança a gente tem assim, milhões de fatores que interferem no aprendizado, né, de cada criança. O aprendizado ele é individual, né? Então, assim, é muito complicado. E nessa questão da pandemia, o que ficou muito claro e que a gente tem que se apegar e a gente tem que fazer a luta? Primeiro, a questão do professor. O professor se torna um escravo, né? Já tem uma carreira desvalorizada, já tem um salário baixo, já tem uma carga pesada com muitas crianças na sala de aula, que dificulta o aprendizado, dificulta o ensino, né? Aí você já não tem horário, porque além das tarefas do dia a dia, as tarefas familiares, né?
você ainda tem educação que está ali à disposição a qualquer momento, enfim, já existe essa. Aí você tem a mãe, o pai do aluno, que está ali, além de ter o serviço, né, as atividades normais, acaba tendo que cuidar dessa parte também, né, que é uma função da escola, né, é uma função da escola ensinar. Então, acaba sendo esse suporte. Aí você tem, que é o mais grave de tudo, a exclusão. A exclusão. O governo do estado ele colocou 3 formas de ensino. Um aplicativo, uma TV e a apostila. O que nós tínhamos? O aplicativo você depende ou de um notebook ou um celular. E internet. Ou seja, nós sabemos que a maior parte da população brasileira não tem acesso à internet. Ou seja, quem tem acesso à internet, eu acredito que chega a 30 e poucos % da população. Isso, a grosso modo, você pegar a zona rural, enfim, você tem um monte de fatores aí. Você tem, às vezes, você tem acesso à internet, mas tem um celular de uso da família, porque você não tem um notebook. Ou seja, o pai ou a mãe sai para trabalhar, acaba tendo que ficar com o celular, e que tempo a criança, né, vai ter para dividir com 1, com 2 ou com 3 ou 4 irmãos. Aí você tem a TV, muitas casas, você tem uma TV, né? E se você tem mais de um filho, ou seja, a TV de uso da família. Então, assim, é absurdo, é absurdo. Então, eu acho que a pandemia, ela nos trouxe, né? Ela mostrou de uma forma mais clara, dentro da questão educacional e outras, né, em outras áreas também, a questão da exclusão do nosso povo, a exclusão clara da nossa sociedade, das nossas crianças, ao acesso ao ensino de qualidade. Aí o que tem mais agravante, além de ter uma pandemia, você não tem governos sérios que encaram o problema de frente para proteger, para eliminar essa pandemia. Na minha opinião, essa pandemia, tanto para o presidente, quanto para o governador, e quanto para o prefeito da minha cidade, está sendo uma oportunidade de fazer uma política da velha política de extermínio do pobre e do trabalhador. Eu acho que depois a gente vai entrar mais um pouco, eu quero falar muito sobre isso, que numa curva crescente, enquanto a gente deveria estar todos em casa, manter todo o trabalhador, a trabalhadora, as crianças, o pequeno e microempresário seguro em casa para passar rápido, você flexibiliza com a desculpa de que não tem condições de manter, com a desculpa da economia. Então, mais uma vez, a vida fica menor do que a economia do município, do estado e do país. Isso. Olha, antes de eu passar para a Maíra fazer as considerações dela sobre esse tema que a gente está discutindo, eu gostaria de dizer que o José Melo está aqui nos acompanhando nas redes sociais, a Maria Nascimento, que é a nossa companheira de Rio Claro, ela está dizendo aqui que, na verdade, ela está usando o celular da Maria, mas que ela é a Dora, que é pré-candidata nossa, a vereadora lá do PT de Rio Claro. Tudo bem, Dora? Estamos também com a Luciana Braulino Rinaldi, com o Roberto Claro, nosso companheiro também de Rio Claro, o Vitor Gama, a Letícia Barroso, a Clarissa Cripá, acho que é isso. Com a Karen, Vitor Gama eu já falei, Lídia Polilo Moreira, enfim, tem muita gente aqui acompanhando a gente e eu quero só agradecer a essas pessoas que estão aqui com a gente para bater esse papo com a gente. Maíra, faça as suas considerações. Só que antes de eu passar para a Maíra, a Cássia falou que as pessoas não têm acesso à internet. Eu tenho um dado aqui da PUESP que mostra que dos 3.700.000 alunos da rede estadual de São Paulo, somente 1,5 milhão consegue acessar as aulas pela internet. Então, mais da metade dos alunos não tem acesso à internet. Por favor, Maíra.
Libera o microfone. Deu uma travada aqui, mas... Eu percebi. Pode Mas falar? agora está ninguém te ouvindo, pode falar. A questão da tecnologia sempre dá uma... Mas a gente está se acostumando, né? Imagina em aulas, assim, né? Na hora que o professor vai falar aquela parte importante, trava. Sobre o EAD, né? Enumerar as problemáticas do EAD na educação brasileira assim, a gente consegue colocar já só num contexto normal, a gente colocaria N entraves, né? Teria que pensar em N questões para se resolver, né? Como problema de acesso, como problema de estrutura e tal. Diante de uma pandemia, essa questão é muito maior, né? O que a gente tem hoje nos lares, né? A gente tem as pessoas num isolamento social, as que conseguem fazer, perdendo gente cada vez mais próxima, então numa situação de dor, de incerteza, de luto, né? Acumulando atividades da produção do trabalho com atividades reprodutivas, que são as do lar, né? Que são cuidados com a casa, cuidado com as crianças. E a gente também tem a situação de pessoas que não estão conseguindo se manter em isolamento, estão expostas, né? Irresponsavelmente pelos governos federal, municipal, estadual, as pessoas estão expostas a se contaminar e a trazer esse vírus para dentro de casa, né? Então, a gente está propondo a um aluno que assista a aula 4 horas, 5 horas por dia, em frente a um computador que muitas vezes não existe, usando uma internet que muitas vezes não existe, numa situação que a gente não sabe nem se ele tem condições materiais de subsistência. A gente não sabe se aquele estudante está comendo. Isso é muito grave. Né? A gente sabe a realidade do Brasil. Né? Muitas vezes as crianças comem na escola só. A refeição de uma criança é na escola. Né? E, normalmente, quando o nível de vulnerabilidade é esse, os pais estão na rua trabalhando. Né? Aí a gente passa para o lado do professor também. Esse professor está com filho dentro de casa. Muitas vezes com filho pequeno. E ele precisa dar uma aula. Ele vai dar uma aula que ele vai colocar o filho dentro do guarda-roupa. Sabe? Tem N questões que precisavam ser consideradas e é só um poder público, um governo, com governantes, com visões humanistas que são capazes de enxergar isso. É verdade. Visões do ser humano, né? Que são capazes de enxergar essas N situações que existem de vulnerabilidade, de incapacidade. E aí, quando a gente fala na educação, a gente pensa que os governantes, o MEC não está fazendo nada, né? Então, o que aconteceu? O governo federal nem ministro da educação tem. Então, os estados e municípios estão cada um tomando a frente e fazendo uns remendo de educação, sem escutar os educadores, atendendo a uma pressão conteudista. Por quê? Em meio a uma pandemia, onde a gente não sabe se o nosso estudante está comendo, a gente está preocupado com o calendário, a gente está preocupado com o conteúdo, né? Então, assim, é uma deturpação do que é educação, do que se propõe a educação, que beira a irresponsabilidade. Concordo. Né? E ainda planejando retorno presencial, ok, você vai ter 5 alunos dentro da sala de aula, mas eles vão como para a escola? No transporte público. Eles vão se expor no transporte público.
Então, assim, eu no Instituto Federal, eu participo do comitê de crise, né? Eu estou participando do comitê de crise que está discutindo essas questões. Então, a gente clama o tempo inteiro para... É momento da gente cuidar dos nossos professores, dos nossos servidores e dos nossos estudantes. Os nossos esforços têm que ser para ter contato com todos eles e saber quem está passando fome. Tá? E não colocar ele em frente a um computador, muitas vezes com... Assim, eu tenho uma filha na rede pública aqui de Caraguá, viu, Márcia? A minha filha tem 8 anos e ela está no 3º ano do ensino fundamental, né? Eu dou aula para ela todo dia de manhã, né? A professora manda um cronograma, no cronograma tem a página do livro, eu dou aula para ela e é complicadíssimo. Para mim, que tem uma estrutura em casa, que sabe, o capital cultural da família, pensa que na sala dela pode ter coleguinhas que os pais são analfabetos. Então, isso aprofunda uma desigualdade educacional que já existe no país e que a gente já não dá conta em situações normais. A gente usa uma pandemia para aprofundar essa desigualdade. E como educador, é isso que a gente tem que pensar. O nosso papel é incluir e não excluir. Na verdade, Maíra, esse momento de pandemia, né, aqui no estado de São Paulo, principalmente, nós estamos percebendo que o governo estadual está ficando nu, porque é um governo que ele veio no barco do Bolsonaro, né? Ele se elegeu no barco do Bolsonaro, o Bolsodória, né? O Bolsodória contou um monte de mentira para as pessoas, né? Disse que ele ia fazer, que ele ia acontecer, que ele ia abrir as delegacias de defesa das mulheres, que ele ia fazer, que ele ia fazer. Ele mentiu, disse que ele não ia fazer a reforma da Previdência, né? O Pinóquio, o Dória Pinóquio não ia fazer a reforma da Previdência porque já tinha sido feito em 2011, então não havia necessidade. Ele contou um monte de mentira e ele se elegeu, porque na capital, onde as pessoas já conheciam o sistema dele, onde ele parou de transportar as crianças para as creches, onde ele diminuiu o leite, onde ele diminuiu o atendimento de programas sociais, onde ele parou com programas habitacionais, bom, enfim, onde ele fez um monte de descalabro, quando ele ficou os 2 anos como prefeito de São Paulo, ele perdeu a eleição, mas no interior, ele com aquele jeitinho almofadinha, ele é muito marqueteiro, né? Então, fala bem, se posiciona bem, enganou as pessoas, e a gente está vendo que, nesse momento de pandemia, o Estado está escancarado. Ele não deu as respostas necessárias, se aventurou a aceitar a pressão dos empresários, assim como vários prefeitos, reabriu muito, do meu ponto de vista, muito prematuramente o comércio. Né? O que a gente está vendo é que pessoas e mais pessoas estão morrendo. São Paulo é o estado que mais tem contaminados e que mais tem mortes. Então, assim, e tem um estudo que saiu essa semana, acho que foi anteontem, que diz que a gente tem que multiplicar por 10 os números notificados, né? Que já tem mais de 1 milhão só em São Paulo de pessoas contaminadas. Então, assim, uma quantidade de informações que a gente recebe diariamente que é muito grave. Mas o Estado está, na pandemia, o Estado mínimo, o debate da privatização, da entrega do Estado, ruiu, né? Eles estão todos nus. E a gente está sentindo o descalabro que é a falta de eficiência, a falta de competência, como você disse, né? O ministro da Educação não conseguiu fazer mais maldades porque ele foi incompetente até para fazer as maldades. Aqui em São Paulo não é muito diferente. Então, eu acho que a gente realmente vive um momento de muitas dificuldades na educação. Mas a POESP está se posicionando firmemente contrária a essa volta dos alunos para que a gente evite morte das crianças também. Eu tenho uma outra proposta para a gente conversar também aqui
sobre a questão da democratização dos parlamentos, porque o que a gente vê normalmente, e aí eu acho que é fundamental que a gente tenha mulheres na política, o que a gente vê normalmente, e lá na Assembleia não é diferente, e nas câmaras municipais não é diferente, que muitas vezes todo o staff que está na Câmara, que está na Assembleia, ou boa parte dele, está a serviço dos governos estabelecidos, dos governos constituídos. Então, lá na Assembleia Legislativa, nós temos 94 deputados, 15 de oposição. O restante vota praticamente tudo com o governador Dória. A gente precisa democratizar os nossos parlamentos. E como é que a gente faz para democratizar esses parlamentos? Né? Nós temos que ter quem de fato nos representem. Né? Eu não me sinto representada por vários dos meus colegas deputados. Não me sinto representada, mas eu me sinto representada por alguns que dialogam as questões sociais comigo, que dialogam o problema da mulher, que dialogam contra o racismo, que dialogam contra a matança de LGBTs. Então, tudo isso é uma questão de representatividade. E, nesse momento, eu acho que nós estamos construindo uma plataforma com muitas mulheres. Né? Hoje, a Beth, que é a nossa secretária municipal do PT lá de São Paulo, me ligou e falou: Márcia, nós estamos com 31 mulheres candidatas a vereadoras da cidade de São Paulo. E aí me convidou para fazer uma live. Então, assim, a gente está sentindo, aqui em Araraquara, olha só, escuta isso, Maíra, nós temos mais mulheres do que homens para disputar a eleição para vereança, em várias cidades. Então, democratizar é necessário, não é, gente? Representatividade de verdade é necessário, não é? Vamos falar sobre isso, Cássia, depois a gente passa para a Maíra. Vamos lá. Esse é um assunto bom. Primeiro, para a gente começar a discussão sobre a democratização do parlamento, preciso a gente iniciar esse debate dizendo que a relação do cidadão com o parlamento não deve ser de favor, subordinação ou clientelismo. A gente já precisa começar daí. A segunda, e a gente precisa, e eu vou falar muito do nosso parlamento, do que eu acompanho há 22 anos o parlamento aqui na cidade, e eu não tenho dúvida que nós temos o pior parlamento de toda a história dos parlamentos em Caraguatatuba. Tem pessoas lá que eu respeito muito, que estão lá e sabem o que estão fazendo, mas tem pessoas lá, e a começar, a gente não pode ter medo de falar, de um presidente de uma casa que se acha o dono da casa do povo e trata o parlamento, trata as coisas públicas como se estivesse tratando das suas coisas pessoais, do quintal da sua casa. Né? E quando a gente fala que a gente precisa fazer o debate da democratização do parlamento, a gente precisa fazer o debate com a população, primeiro, de formar um cidadão participativo. Né? Esse cidadão participativo, ele vai criar o debate dentro do seu meio, dentro do seu segmento, e vai dialogar com a Casa de Leis, né, com a democracia representativa, né, que a gente vamos chamar assim, democracia participativa, que é feita pelo cidadão, e democracia representativa, que é quem é eleito para representar o cidadão. Essa democracia representativa, ela serve para fortalecer a sociedade civil organizada. Então, assim, nós precisamos fazer a discussão de fortalecer os conselhos, de criar os conselhos, de chamar conferências, de fazer fóruns de debate sobre os gargalos da nossa cidade, de fazer, através das ferramentas que o parlamento nos dá, fazer o fortalecimento e caminhar junto para que o conselho, que tem o poder de fiscalização, que tem, muitas vezes, o poder de apontar as políticas públicas para o executivo, que muitos dos conselhos têm essa relação direta. Então, essa relação ela não pode ser um puxadinho do executivo. Nós temos que formar cidadão
para que nós possamos quebrar o aparelhamento dos conselhos municipais. Nós precisamos formar cidadãos que busquem no parlamento representantes, que elejam no parlamento representantes que façam a interlocução para a formação do conselho, para a interlocução dos conselhos municipais com o Estado, com os conselhos a nível federal, para a gente poder aí ter um avanço. Porque qual a relação que a gente tem hoje de muitos parlamentos, né, próximo a nós, até muito próximo, uma relação com o executivo, uma relação de puxadinho. Uma relação de puxadinho. Então, o parlamento é a representação do povo, não é dos interesses públicos, aliás, dos interesses privados, né? Não é de interesses pessoais, de empresários, do prefeito, ou do secretário, ou do amigo, ou do interesse próprio. Né? A gente precisa fazer esse debate, a gente precisa eleger, e quando a gente fala em eleger mulheres, eleger negros, eleger LGBTs, eleger jovens para o parlamento, e a pré-campanha ela nos dá essa possibilidade, e mais que nunca nós precisamos aproveitar esse espaço nas redes sociais, que é uma ferramenta nova, né? Nessas eleições municipais vem com mais força, para fazer essa discussão. A gente precisa não só eleger, mas a gente precisa eleger quem nos represente. De fato. A gente precisa eleger quem vai ocupar o lugar de fala. De fala. A mulher tem que falar do seu lugar de fala, o negro tem que falar do seu lugar de fala, o jovem tem que falar do seu lugar de fala, o LGBT tem que falar do seu lugar de fala. Se nós tivéssemos em Caraguatatuba, por exemplo, um LGBT na Câmara Municipal que fizesse a defesa da sua pauta, que representasse a sua bandeira, nós não teríamos suprimido toda a parte LGBT do plano municipal de cultura do município. Isso aconteceu recentemente. Estava mal escrito, poderia ter sido consertado, mas o parlamento não tinha o direito de suprimir algo que foi tirado numa conferência municipal. Ele poderia propor, ele poderia corrigir, ele poderia sugerir alterações, mas nunca fazer o que foi feito pela pressão de uma bancada conservadora. Nós temos pessoas lá que ali fala pela igreja, fala pelo um monte de coisas, mas não fala pelo povo. Muitas vezes, Cássia, falsos moralistas. Sim. Eu tenho muita irritação com falsos moralistas. E lá na Assembleia a gente tem bastante. Aqui também não é diferente, Márcia. Aqui a gente tem... a gente enfrentou algumas discussões, inclusive vai estar fazendo uma defesa de uma proposta de... Eu tenho muito problema com esse discurso que a gente viu no que deu em 2018, de quem defende a família, quem defende a nação, Gente, pelo amor de Deus, eu acho que não precisa ser muito inteligente para a gente perceber a conduta dessas lideranças que têm esse discurso de defender a família. Quem defende a família, quem defende... Põe a Bíblia embaixo do braço, gente, e sai cometendo crime. Sim, então, assim, olha o discurso desse povo, bandido bom é bandido morto, que mate 30 mil, enfim, é discurso que exclui. Todo discurso que exclui em nome de Deus, a gente tem problema. Não é um Deus que eu sirvo isso. O meu Deus é um Deus da inclusão, é um Deus do amor, é um Deus que não segrega, é um Deus que não está atrás de riqueza, está atrás da distribuição, está atrás da igualdade entre homens e mulheres, independente da sua cor, da sua raça e da sua orientação sexual. Então, a gente precisa muito fazer esse debate, e eu estou muito aberta e muito disposta a fazer esse debate com as mulheres, com os jovens, com os negros e negras como eu, né? E com todo o segmento da sociedade organizada, para a gente poder contribuir nessa formação do cidadão consciente. Nós não podemos mais permitir
o que nós permitimos em 2016 e que nós fizemos em 2018, que é construir o pior de representação da extrema-direita que nós construímos no nosso país, que está acabando com todos os direitos sociais e não tem proposta. E não tem proposta para o pobre, não tem proposta para a classe trabalhadora, não tem proposta para o pequeno e microempresário. A relação deles é com o banqueiro, a relação deles é com a gente fala os vendilhões da fé, e muito respeitando as pessoas que têm fé. Eu tenho fé, eu sou católica, tenho grandes críticas a lideranças da minha igreja, a igreja que eu fui batizada, crismada, igreja que eu acredito que eu sigo, a minha fé, né? A minha fé. Mas a minha igreja tem pastores também que erram, né? E erraram feio, e muitos insistem no erro. Então, isso é muito ruim. A gente está ali para apontar essas questões, porque eu acho que nós não temos direito em segregar e nem matar em nome de Deus. Deus não deu essa permissão para religião nenhuma, muito menos para os políticos que andam matando aí, fazendo a flexibilização num momento tão grave. É isso, Cássia. Antes de passar para você, Maíra, agradecer a Camila Aquino, que está aqui com a gente, o Eric Paolo, a Dora, Roberto Claro, que eu já falei, Vitor Gama, Clarice Delanina Lopes, Analice Oliveira de Souza, Analice, querida, de São Vicente, a Karen, o Fabinho Marques está aqui com a gente também, Rosângela Maria Pires, quem mais? Cláudio Casaldáliga, acho que é isso, o Bradesco está aqui com a gente, quem mais? Antônio Fernandes dos Santos, enfim, várias pessoas aqui nos acompanhando, e vai chegando mais gente. E eu queria passar um pouco para a Maíra, a gente já está chegando quase a 1 hora de bate-papo, gente, como passa o tempo rápido, né? Mas eu quero que a Maíra faça as considerações dela sobre a questão da representatividade. Eu acho que nesse momento é fundamental. Se a gente quer uma educação dos nossos sonhos, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, nós precisamos ter representatividade. Fala sobre isso, Maíra. Pegando o gancho aí da Cássia, né? A gente está cheio no parlamento de patriota que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e entrega base militar para os Estados Unidos, e cristão que prega a morte e exclusão, né? Isso é muito sério, né? E com todo respeito, né, aos cristãos, né, que a gente... mas a gente sabe que quem realmente segue a palavra de Cristo sabe que é amor, inclusão, perdão, né? Era nesse sentido que... Ao outro lado da face, né? Era esse sentido que ele trazia, né? Simplicidade, humildade, servidão. Então, infelizmente, isso foi distorcido e virou um grande mercado, né? O cristianismo, infelizmente, virou um mercado, né? E isso tem refletido muito na política, né? Muito na política. Infelizmente, as igrejas e a fé do povo é utilizada para se fazer política, e a pior política, né? Isso é muito sério. E quando a gente fala de representatividade, né, e da questão da democratização do parlamento, e como a Cássia traz o acompanhamento que ela tem na política de Caraguá, ela acompanha, ela cobra, ela fiscaliza, e ela também traz recursos, traz, né, emenda parlamentar. A Cássia fez um grande trabalho no Conselho Tutelar aqui da cidade. Hoje em dia, a estrutura do Conselho Tutelar quase toda
trazida e conquistada aí pela nossa amiga Cássia e pelo Partido dos Trabalhadores, né? Eu tenho muito orgulho dessa história dessa companheira. Eu também. E o que uma companheira dessa não está fazendo no parlamento, né? Pois é. Mas vai estar, se Deus quiser. Vai. A gente se pergunta o que esse tipo de pessoa não está fazendo. A Cássia falou muito bem sobre a questão da formação do cidadão participativo, né? E aí a gente traz esse papel para a educação, e até quando eu falava que a gente vinha estruturando uma educação emancipadora que deveria ser referência, é nesse sentido, né? Um sujeito que se entende como parte daquilo, né? E como tudo dentro da sociedade, isso é disputa. Por quê? Porque, como a Cássia relatou aqui em Caraguá, né, a Câmara dos Vereadores de Caraguá, e eu sei que isso acontece provavelmente na Assembleia Legislativa, e a gente vê acontecendo no Congresso Nacional, eles foram ocupados por um tipo de pessoa que quer que o povo se afaste dessas casas de leis, né? E na verdade, essas casas são do povo, né? A pessoa que está lá e tem um mandato, ela não fala por si, né? Eu, por exemplo, se fosse vereadora, a Márcia, que é deputada, ela não vai lá levar os projetos da Márcia. Ela vai lá levar projetos que resolvam o problema da população. Que é construído nos conselhos políticos, com a população, com os movimentos sociais. É assim. Em audiência pública, em fóruns. Nesses espaços são construídos as políticas, e dali saem as demandas da sociedade, dali saem os problemas da sociedade. E são esses organismos que o parlamento precisa escutar. Eles precisam estar em contato com essas organizações da sociedade civil e trazendo a demanda, usando a voz, o microfone que tem lá para levar a voz desses que não têm a voz, né? E o que a gente vê hoje é um parlamento ocupado por pessoas que colocam aquela cadeira à venda, né? É a política do quem dá mais leva meu voto. Interesses próprios. Interesses próprios, troca de pasta, de secretaria, de ministério, né? Então, infelizmente, é quem a gente está colocando lá, né? Lógico que existem pessoas combativas, lógico que existem parlamentares sérios, como a Márcia. A gente vê no Congresso Nacional a luta que tem um grupo de parlamentares em defesa da educação, em defesa da democracia, a defesa que fizeram, a conquista que fizeram do auxílio emergencial, que foi importantíssimo, porque senão o povo não tinha nem isso, né? Então, como a Cássia trouxe a questão do conselho, do plano de cultura do município, foi muito triste. Eu assisti aquela sessão de Câmara, era de chorar, Márcia, porque foi uma construção feita com a população, com os trabalhadores da cultura, com os artesãos, com os artistas, com o pessoal da dança, com o pessoal do artesanato, da capoeira. Isso foi construído, teve uma construção, eles passaram dias, um trabalho incansável. E aí é o que eu falo da política que se diz democrática, mas não, é uma política autoritária, imposta. Porque está lá, o plano de cultura está lá, é um projeto de lei, é uma lei aprovada, mas ela não representa a sociedade. Ela não é uma lei democrática, de uma sociedade democrática. É uma lei autoritária, imposta por uma minoria que toma a voz da maioria e faz valer esse poder. E a lei, ela tem que ter um pacto social, né? Onde todos aqueles que estão
no entorno daquela demanda possam fazer esse pacto, participar efetivamente desse pacto. E a gente sabe, viu, Maíra, que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Em que a democracia ela tem sido jogada embaixo do tapete e a gente precisa, de fato, dialogar com E aí a nossa tarefa. Hoje eu participei de uma conversa com o pessoal da CUT e a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre a necessidade de nós nos organizarmos para dizer para as pessoas que nós somos a opção, que nós temos projeto de nação que, de fato, dialogue com a democracia. Mas, enfim, nós já passamos das 7 horas, essa conversa está muito gostosa, está muito boa, a gente tem muita gente nova aqui no pedaço, a Valdenice Guedes está aqui com a gente, várias pessoas entraram, o Alex Davis, a Karen, muita gente. E eu vou agradecer geral para todo mundo, vou agradecer você, Cássia, dizer que você me representa em Caraguá, e se Deus quiser, eu quero poder ir no teu gabinete ano que vem tomar um cafezinho com você. Também a Maíra, que vai ser nossa vice-prefeita, se Deus quiser. Imagina Caraguatatuba sendo governada por um governo democrático, Zé Melo e a Maíra. Gente, vai ser demais, meu Deus, vai ser muito bom. E eu vou torcer muito para que isso aconteça. Então, eu quero passar aí para as considerações finais da Cássia, da Maíra, agradecer muito as duas por terem aceito o meu convite. E eu vou entrar daqui a pouco numa outra atividade da Fabiana, que é a nossa candidata aqui em Araraquara. Nós estamos fazendo uma plenária aqui hoje. Então, eu quero agradecer vocês duas, muito, de coração, por esse bate-papo gostoso. Duas mulheres inteligentes, duas mulheres maravilhosas, duas mulheres de luta e duas mulheres que, de fato, representam as pessoas. Por favor, Cássia, para suas considerações finais, depois da Maíra. Bom, Márcia, eu primeiro queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, né, aceitar o convite desse mandato em debater a questão atual, tanto da educação como a democratização do parlamento, chamando aqui para a nossa realidade. Então, é muito bom quando a gente tem próximo parlamentares com compromisso com a nossa cidade, compromisso com o nosso Estado e compromisso com as causas, né, populares. Então, queria aqui deixar minha gratidão, meu reconhecimento e agradecer a Maíra, né, que está nessa caminhada, né, de discussão dessa pré-campanha com a gente, e dizer que essa nossa pré-candidatura, ela está assim, com muita disposição de dialogar com todos os segmentos de Caraguatatuba. Todos os segmentos de Caraguatatuba. Nós precisamos discutir com a juventude. Nós precisamos escutar a nossa juventude para saber o que a nossa juventude pensa de proposta para ter perspectiva de futuro, de educação, de trabalho aqui na nossa cidade, aqui em Caraguatatuba. Nós precisamos discutir com os nossos amigos da cultura para saber o que eles pensam, o que eles precisam que avance na nossa cidade em relação à cultura caiçara, a cultura, enfim, de todos os polos de cultura, porque a gente tem uma cultura caiçara e uma cultura muito diversificada. Você tem o povo do artesanato, você tem o povo da música, você tem os artistas plásticos, você tem o pessoal do teatro. Então, assim, a gente tem uma cultura muito rica e a gente tem um compromisso de discutir o resgate da cultura caiçara. A gente tem esse compromisso. Nós precisamos discutir com as nossas comunidades de negras e negros para a gente resgatar a nossa cultura. A gente precisa fortalecer a nossa cultura, a gente precisa falar pela nossa voz. E a nossa pré-candidatura está à disposição, e à disposição de discutir com as mulheres que sofrem violência, com as mulheres que precisam se emancipar, com as mulheres que sentem na pele o dia a dia
as dificuldades de ser mulher numa sociedade machista, numa sociedade que segrega, numa sociedade que não nos valoriza. Então, a nossa pré-candidatura está aí para fazer essa discussão e à disposição e para construir muitas propostas para a gente defender aí no futuro próximo, após as convenções. Obrigada, e obrigada a todos e a todas que nos acompanharam. Grande abraço. Obrigada a você, querida. Maíra, para suas considerações finais. Bom, queria agradecer muito pelo convite da Márcia, muito por ter proporcionado esse debate rico, né? Essa oportunidade da gente colocar as nossas ideias, né? Tanto eu quanto a Cássia, as propostas que a gente constrói aqui, né? Com o partido, dialogando com a população e tentando trazer soluções para os problemas dessa cidade que a gente gosta tanto, né? Que a gente também é uma cidade muito acolhedora, né, Márcia, Caraguatatuba? Eu tô aqui desde 2007 e eu não consigo me imaginar fora daqui. E eu gosto muito daí, já falei isso para vocês, né? Tenho um carinho imenso por Caraguá. Se eu não morasse em Araraquara, eu moraria aí. E como a Cássia mesmo disse, a gente tem um compromisso aqui com o pessoal da cultura, com a educação no município, inclusive com a educação dialogando com a cultura, né, que é muito importante os nossos estudantes da educação básica aqui se apropriarem da cultura caiçara, se apropriarem da história da onde eles nasceram, da onde eles moram, desse espaço que acolhe eles. É muito importante isso. O resgate da cultura caiçara tem que ser um diálogo entre a cultura e a educação, porque ela precisa estar dentro das escolas, né? O cidadão, ele para ser formado, ele precisa conhecer a cultura, né? Da onde ele está, do meio dele, ele precisa estar interagindo, né? Uma formação integral, ela se propõe, né? A interagir os conhecimentos produzidos pela sociedade com a realidade daquele cidadão a ser formado, a ser construído, a ser concebido, né? Para ser pleno, né, na sociedade. Então, é muito bom estar fazendo essas conversas. Ontem a gente teve uma live maravilhosa, hoje estamos aqui novamente fazendo outra conversa muito rica, muito boa, tendo oportunidade de conhecer o trabalho da deputada Márcia, que é um trabalho muito importante dentro da Assembleia Legislativa, né, que traz muito ganho e que impõe muita resistência, né, nos ataques impostos pelo governo federal, impostos pelo capitalismo, pelo empresariado, pelo grande empresariado, né? A gente precisa pensar mais na população e menos no lucro, menos no empresariado, menos no capitalismo. A gente precisa olhar para a nossa população, porque não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento humano. Não existe. A gente precisa investir nas pessoas. Já diria o nosso querido presidente Lula. A gente precisa investir nas pessoas. As pessoas são um investimento para o desenvolvimento de um país e para a soberania de um país. Então, é importante que, desde o município até os estados e nacionalmente, a gente coloque políticos, formuladores de políticas públicas que invistam na população, que invista no capital humano que a gente tem no Brasil, que é riquíssimo. Riquíssimo em cultura, riquíssimo em diversidade. A gente precisa explorar a diversidade. A gente não precisa de uma escola militar que modele, a gente precisa de uma escola que amplie, que deixe as pessoas, que a criatividade fluir. Uma escola de Paulo Freire. Que elas se entendam como indivíduo, né, único, e que possam ser plenos dentro da sociedade e entender como a diversidade é rica, como a diversidade
nos faz bem, nos enriquece. Vou me despedir, agradecer a todos e todas que nos escutaram, que comentaram aqui. Eu acompanho sempre quando eu faço live, eu acompanho a live no Facebook. Muito obrigada pelas interações, pelas contribuições. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Cássia, pela parceria, pelo companheirismo. Tamo junto. E é isso aí, gente. Um beijo, boa noite e até logo. E antes de eu encerrar aqui, eu vou dizer que o nosso presidente, Luan Moreno, também está aqui conosco. E também está aqui conosco Nino Costa Pet, né, dizendo que a periferia está calada, precisamos das suas vozes. Ela não está tão calada assim, não. Ela não vai aceitar o que estão fazendo com a retirada de direitos. Nós vamos ter muito movimento de rua assim que passar essa pandemia. O povo vai lutar pelos seus direitos e nós vamos estar junto na rua com esse povo, se Deus quiser. Um grande abraço a vocês duas. Muito obrigada por terem aceito o meu convite. E estamos juntas. Vamos estar lutando. Assim que acabar a pandemia, eu vou aí visitar vocês, tá bom? Se Deus quiser. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.